Meu bom dia, paz do Senhor. Queridos, duas pessoas estão precisando da nossa ajuda. Vamos ajudar, ok? Eu vou passar o Pix do primeiro. Estão necessitando muito, ok? Todos dois eu conheço, beleza? O primeiro contato de Pix é esse aqui. Qualquer valor já ajuda, tá aqui. É o 083 99 34 98 494, beleza? Patrícia. O segundo é 081 99 26 82 466. Alessandro, ok? Ajude lá. Vamos lá? Compartilha. Está em todas as plataformas. Se não tiver completa na onde você assiste, mas lá no YouTube está todinha preenchida. Gente, a Bíblia é incrível. E João escreve algo bem interessante. Tanto aparece o batismo de João aqui, e também vai aparecer também algumas respostas que são questionadas e estão sendo ditas e as pessoas não dão ouvido. Lendo essa passagem aqui, já fazia 3 dias, 4 dias que eu estava meditando e lendo aqui. Se alguém lesse esse livro aqui, teria todas as suas dúvidas, seriam tiradas. Olha que coisa interessante. João, o evangelista João, quando eu li essa história aqui, eu pensei que era João Batista que tinha escrevido isso aqui. Porque é uma precisão tão grande, tão imensa, que eu pensei que seria João Batista, aquele que batiza. Mas lendo no profundo, João tem 2 discípulos que passam para Jesus. Possivelmente esses 2 discípulos contaram essa história para João Evangelista. Mas é um detalhe tão interessante que eu nunca percebi que havia aí essa leitura nesse livro. Vamos para o livro. Não vai dar para ler todo, mas eu vou continuar lendo várias vezes para ver se a gente consegue entender alguma coisa, ou se passa algumas respostas de alguém. Olha para isso. Eu que não vou ler do começo, mas eu vou ler do 10 em diante. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Se a gente for bem profundo, tem tanta coisa aqui. E ele viveu com os sacerdotes, viveu com o povo judeu, e não conheceram. Imagina hoje. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Israel, porque ele veio para Israel, a confirmação, Israel. Vamos mais adiante. Mas a todos, olha que maravilha, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você dá para entender isso aqui? Aí uma pergunta, a primeira lapada. Deus tem filho pecador? Aqui aparece
a antiga aliança nesse texto, aparece Deus Todo-Poderoso, aparece a salvação, aparece o batismo de João e o batismo com Jesus. É bem interessante essa leitura. Que coisa interessante. A Bíblia está todinha aqui. Poder de serem feitos filhos de Deus. Aí, mais uma vez, por acaso Deus tem filho pecador? Porque para ter filho pecador é preciso que em Deus tenha a pura essência do mal. Uma hora Deus é mau e outra hora Deus é bom. Tem na época que eu batia murro em saco, eu tinha uma camisa e na camisa tinha hang loose. Aí tinha um desenho assim, aí o outro assim, que se juntava. Aí em cima tinha um que tinha um ponto, era preto, aí tinha um ponto branco. E tinha outro que tinha um ponto, era preto e tinha um ponto branco. Um era preto, o olho era... Um era branco, tinha um ponto preto, e o outro era preto e tinha um ponto branco, que simbolizava as duas harmonias, o Deus e o diabo. Cada um tem um pouquinho do outro. Aí e tem essa possibilidade, porque a Bíblia diz que em Deus não contém. Aí acham porque Deus realiza alguma manifestação de juiz, mas esse juiz só aparece porque o homem transgride tanto a lei que ele determinou, como a si próprio. Porque ele fere outra pessoa e tem que ser, assim como é na terra. E tá aqui, feitos filhos de Deus, a saber, os que têm boas obras, aqueles que sacrificam para ter Deus com ele. A leitura não diz isso. Porém, é isso que se ensina. Que quanto mais você se sacrifica, mais você tem o Espírito Santo de Deus. Quanto mais você busca Deus, mais você cresce em poder. Tudo mentira e falácia. Porque através dessas coisas, o homem consegue. Mas a Bíblia diz assim: a saber, está no capítulo, está no versículo 12. Aos que creem no seu nome. Qual o nome que foi dado a todo homem, a todo ser humano? Foi dado para Israel, Jesus, porque o nome dele é Salvador. Beleza? Salvador é Deus conosco, Salvador. E agora, através do seu nome, todos passam a crer no seu nome, que Jesus veio. Passa a ser agora a ser filho. É crer no seu nome. Vamos mais uma, vamos mais adiante? Tem todas as plataformas. Lá no YouTube tá completinha, tá? Porque algumas plataformas só chegam até 10. E tem algumas pessoas que não gostam de prosseguir. Mas tá lá no YouTube completinha, tá? Pelo menos até alguns para frente um pouquinho. Mas é rapidinho, que eu vou ficar trazendo esse texto, tá? Vamos para frente. E os quais são os quais nasceram. Os quais não nasceram do sangue. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Entende? Quando eu já falei aqui, eu já falei em alguns vídeos que quando Paulo se dirige à carne, quando fala de carne, Paulo está falando do ministério da carne. Qual é, irmão Manuel? O ministério da carne é toda a lei. Toda lei é ministério da carne. Por que é carne? Porque a carne não
pode tirar pecado. Dá para entender isso aqui? Por isso que Jesus veio, porque Jesus nasceu na carne, mas veio do Espírito. Por isso que a Bíblia diz que ele não tem pecado e foi perfeito. Entende? É preciso ler isso aqui. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Porque havia vários sacerdotes que fazia essa intercessão, esse cambiamento, levava a oferta, o sacrifício, para que o homem pudesse se purificar. Porém, não havia uma purificação total. Era só lavagem, porque era sangue. E sangue de corruptível da terra. Sangue da terra. É por isso que é ministério da carne. Quando Paulo, mais uma vez estou citando, quando Paulo fala em carne, Paulo não está falando de pecado. Paulo está citando a antiga aliança. A antiga aliança. Aqui. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então saiu da atmosfera terrena e foi agora para o céu. Por que o João fala sobre isso aqui, da vontade de Deus? Porque Deus, ele, em Gênesis, ele diz, haja e ouve. Deixe de existir, deixará de existir. Abre mar, a terra, até hoje, o mar obedece, o vento obedece, o sol obedece. Poder. Então, o que João quer trazer aqui é que quem fez ou quem mudou a antiga lei ou quem mudou o ministério da carne não foi o homem, foi o próprio Deus. Agora é o próprio Deus que estabeleceu a sua, porque para frente era o homem que estabelecia para com Deus. Você não lê Bíblia, não é? Porque para trás, o homem era quem dizia, Senhor, nós obedecemos ao Senhor, nós faremos uma aliança com o Senhor. Aí o homem colocava a aliança no dedo de Deus. Na nova aliança, foi Deus que colocou a aliança no dedo do homem. Entendam isso. Porque quando se entende isso, a coisa anda. Vamos para cá mais um pouquinho, depois eu trago mais. Vamos lá. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como de unigênito do Pai. Aqui, quem escreve está dizendo, olha, eu convivi com ele. Eu vi tudo o que ele fez. E o que ele fez, homem nenhum na terra fez. Entende? Para que não haja uma confusão. Não, porque João aqui está dizendo que o batismo aqui... Eu estou dando só um exemplo. Lá na frente vai ter o batismo, tá? Não, porque João aqui... Ele tá assim, tá meio... Não é para ele dizer isso da lei, e que os sacerdotes daquela época, ele não pode dizer isso, não. João está confirmando o que acima ele falou, porque ele vivenciou. 15. João testemunha a respeito dele. Aqui é o escritor, quando escreve, aí coloca na escritura, João testifica, porque João não colocou o nome dele, mas aqui é o escritor que escreveu aqui a Bíblia. Aí coloca, João testemunha a respeito dele e exclama, este é o que vem. Eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existias antes de mim. Eu vou parar por aqui para não ficar grande demais, mas agora aqui, veja, lá atrás
João escreve a respeito da antiga aliança e da nova aliança. A antiga era ministério da carne, era aqueles que eram justificados pela carne, porém permaneciam sendo carne. Aí agora vem o ministério da água, que também acabou, que também acaba, ou acabou lá. Na próxima, eu vou trazer agora a respeito do batismo. No começo, é a lei, é o ministério da carne. A justificação pelo sangue de bode, e o homem era quem fazia esse cambiamento. Aí mostra-se Deus realizando o sacrifício perfeito. É Deus realizando o sacrifício perfeito para que todo que nele crê, todo nele que nele crê, deixa de ser carne pecadora. Deixa de ser carne nascido de mulher e agora nasce da vontade de Deus. A vontade de Deus. Lembra quando o anjo chegou para Maria? Você não se lembra não, né? Quando o anjo chega para Maria, ela diz: faça-se segundo a vontade minha da carne? Ou ela disse: faça-se a vontade de Deus? Forte abraço. Não seja escravo do sistema. Leia a tua Bíblia. Eu digo isso aqui direto. É você quem alimenta. É você alimenta esses cambiamentos que não existem mais. Você se alimenta e continua. Por que você continua? Porque é ministério da carne. A ministério da carne havia uma necessidade deles irem oferecer. Isso é ministério da carne. É por isso que continuam sendo carne, continuam sendo pecadores. E o que eu acho mais bonito é que uns assim dizem assim: não, irmão Monel, eu sou pecador. Beleza, meu irmão? E eu creio que você ou vocês são pecadores. Por que são pecadores? Porque ainda não nasceram do Espírito. Ainda são carne. E carne não nasce sem pecado. A carne já é pecadora, porque é ministério, está lá na antiga aliança. Mas aqueles que creem em Jesus, nasce da vontade de Deus. Forte abraço. Deus abençoe. Leia a Bíblia.